Então vamos lá, pessoal, para a quarta aula, última aula do módulo 2 do curso de capacitação em medicina canabinoide. Então, essa aula a gente vai falar dos efeitos, né, da cannabis, da terapia canabinoide no organismo, para que a gente já possa então criar esse gancho para o próximo módulo, em que a gente vai conversar sobre a aplicação clínica da cannabis, né, em diversas condições, em diversas patologias, no módulo 3. Então, a gente já entendeu bastante aqui sobre o sistema endocannabinoide, onde ele está presente, quais são os efeitos da cannabis, a farmacologia da cannabis. E agora a gente vai resumir aqui principalmente no que ela pode auxiliar, no que ela pode atuar, esse tratamento, essa medicação, né, essa planta. E vamos falar então sobre esses efeitos, né, da cannabis no organismo e como então ela pode ajudar a modular o sistema endocannabinoide e quais são as principais substâncias e seus principais efeitos terapêuticos. Tá legal? Também já falamos bastante coisa sobre isso em outras aulas, mas essa aula aqui a gente vai falar mais direcionadamente e também, mais uma vez, não temos o objetivo de esgotar o tema, mas sim de trazer uma introdução sobre esses efeitos da cannabis, dos fitocannabinoides, né, da cannabis, né, sendo aí representada pelos fitocannabinoides no organismo. Então, começando aqui, puxando o gancho da última aula, né, a gente entendendo aqui que o sistema endocannabinoide está presente, né, em todo o nosso organismo, relacionado com todos os sistemas do nosso organismo, auxiliando na regulação desses sistemas, né, neurológico, imunológico, digestivo, reprodutório, osteoarticular, muscular, cardiovascular, endócrino metabólico, e está relacionado aí com toda aquela parte de regulação, de sinalização retrógrada, de regulação no sistema nervoso central e, consequentemente, ali nos neurônios, nas conexões neuronais ao redor do nosso organismo, tá? Então, para a gente começar a entender aqui como que esses efeitos vão acontecer, a gente já viu que eles vão acontecer diante dessa ligação dos fitocannabinoides com os receptores, tanto receptores CB1 quanto CB2, e agora a gente já sabe que também com outros receptores do endocannabinoidoma, trazendo aqui diversos efeitos, como alguns deles vocês já podem ver nessa imagem, né, ali, como a gente já comentou na última aula, a nível cerebral, trazendo esses efeitos a nível ali de fígado e de trato gastrointestinal, a nível ali de musculatura esquelética, de sistema cardiovascular e inclusive de sistema imunológico e de sistema ósseo. Então essa é uma imagem aqui trazendo esse resumo desses efeitos e que a gente vai destrinchar aqui nesse momento. Mais uma vez, também já conversamos um pouquinho sobre isso na última aula, né, nos efeitos no sistema nervoso central, efeitos no sistema nervoso periférico, no sistema imunológico, no sistema cardiovascular. Então são informações que vocês também já têm com relação, né, ao sistema endocannabinoide, né, que está sendo ativado então pelos fitocannabinoides da planta, podendo atuar aí em todas essas frentes, né, em todos esses sistemas aí do nosso organismo. Então, trazendo essa modulação, essa interação com os receptores, o que a gente pode ter de atuação, então, né, dos fitocannabinoides, que potenciais, né, doenças e sintomas podem ser beneficiados. Eu estou trazendo aqui para vocês, né, um resumo aqui desses sintomas, dessas patologias também, e a gente vai mais para frente destrinchar um pouquinho algumas delas. Então, na dor crônica, dor neuropática principalmente, mas também na dor osteoarticular, né? Então são principais dores aí, dores musculares também, a parte da espasticidade, náuseas e vômitos, né? A própria epilepsia refratária, transtornos de humor, inflamações em geral, paciente com caquexia, perda de apetite, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, outras síndromes demenciais e também síndromes motoras, distúrbios do sono, esquizofrenia, estresse pós-traumático e outros transtornos ansiosos e de humor, transtorno de espectro autista, pós-AVC e TCE como neuroprotetores. Então, aqui eu trouxe alguns outros sintomas que estão presentes aqui na nossa cartilha da Clínica Ananda Ativa. Então,
A gente sabe que os fitocannabinoides eles podem atuar na ansiedade, na inquietude, na insônia, desânimo e tristeza, falta de foco e atenção, falta de energia, estresse, agitação, confusão mental, pensamentos acelerados, dores em geral, né? Podem auxiliar com inclusive efeitos colaterais de medicamentos controlados e até mesmo na dependência desses medicamentos. A gente já viu aí, principalmente nos Estados Unidos, o quanto que a presença da cannabis ajudou na redução de opioides. E a gente vê na prática aqui, por exemplo, em tratamentos de pacientes com Alzheimer, o quanto que o uso dos canabinoides ajuda na dependência, por exemplo, de benzodiazepínicos e de antipsicóticos. Então, podendo atuar aí nesses sintomas, inclusive em pacientes com sintomas de menopausa. Então, aqui estão alguns dos diagnósticos, né, que esse tratamento pode auxiliar. Mais uma vez aqui, diagnósticos principalmente neurológicos, psiquiátricos, imunológicos ou inflamatórios, como você quiser chamar, oncológicos e diagnósticos de saúde da mulher. Então, é realmente uma gama aqui de condições de saúde, de sintomas, e por quê? Então é um milagre, né? É um tratamento então que vai curar tudo. Não, pessoal, ele vai atuar no sistema endocannabinoide trazendo uma regulação. Por isso que ele consegue atuar em tantas condições de saúde, porque o sistema endocannabinoide está relacionado a todos esses outros sistemas que a gente já conversou. Então, o tratamento com a cannabis pode auxiliar em todas essas condições. Significa que ela vai tratar, vai curar todas essas condições? Não. Ela vai ajudar a ter um maior equilíbrio e uma redução sintomática e uma melhora do funcionamento do organismo. Mas, para a gente trabalhar com cura dessas condições, certamente a gente vai precisar ir além de que apenas regular o sistema endocannabinoide. A gente também vai precisar parar de estressar, ou seja, tirar esse motivo, esse fator causal que está levando essa disfunção, a esse estresse, e não apenas ajudar o sistema a se regular. Mas a gente sabe que o tratamento, os fitocannabinoides, eles vão atuar em todas essas condições e de forma muito significativa, principalmente distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou neuropsiquiátricos, imunológicos / inflamatórios, incluindo síndromes intestinais, incluindo doenças autoimunes e diagnósticos oncológicos e de saúde da mulher também. Tá legal? É muito interessante o quanto que a cannabis pode ajudar ali no transtorno pré-menstrual, tá? Inclusive ali também sintomas de menopausa, né, como agitação, ansiedade, insônia que podem vir a acontecer. A própria endometriose tem uma resposta muito positiva aí das dores com o uso da cannabis para fins medicinais. Tá legal? Então, mas resumindo mais uma vez, quais são as principais patologias? Patologias neuropsiquiátricas, ele atua como antipsicótico, ansiolítico, estabilizador do humor, anticonvulsivante, regulador de apetite. Condições crônico-inflamatórias, ajudando em modulação imunológica, analgesia, né, podendo atuar de forma intra ou extracelular, sendo um sistema de regulação do sistema imunológico, e em síndromes consumptivas, oncológicas, demenciais, álgicas, inflamatórias e do sistema reprodutor. Tá legal? E como que então vai ocorrer esse efeito dos fitocannabinoides no sistema endocannabinoide? Ela ocorre por meio dessa modulação. Então a gente sabe já, né, a gente já conversou aqui que existem tanto os endocannabinoides que são produzidos pelo nosso organismo, quanto os fitocannabinoides que são produzidos pela planta, como os canabinoides sintéticos. Então aqui nas imagens vocês podem ver, né, os exocannabinoides, principalmente representados aí pelos fitocannabinoides, como por exemplo o THC, os endocannabinoides, principalmente a anandamida e o 2-AG, e por exemplo o nabilone, né, que é um canabinoide sintético que também vai atuar no sistema endocannabinoide, claro, com as suas restrições, né? A gente sabe que ele traz ali uma modulação bem restrita, na verdade, por conta de ser um canabinoide isolado, né? E a gente já sabe que ele pode gerar mais tolerância, né, quando utilizado. Também tem o potencial de gerar mais efeitos colaterais quando utilizado de forma isolada, principalmente quando sintético, mas também vai estar atuando na modulação do sistema endocannabinoide. Então, mais uma vez voltando aqui, como vocês já viram na última aula, né, existe essa sinalização retrógrada, né, neuronal, e não vai estar restrito ali aos receptores CB1 ou CB2, mas sim também a outros receptores, como os receptores vanilóides, que vocês podem ver aqui, e
Inclusive, alguns estudos mostram que, apesar de a principal sinalização ser a retrógrada, a gente sabe que também existe uma sinalização não retrógrada com relação aos endocannabinoides, apesar de não ser a principal, e existe uma sinalização para as células da glia, para os astrócitos, né, para as células imunológicas cerebrais no geral. Então, existe aí uma gama de efeitos com relação a essa sinalização do sistema endocannabinoide e que os fitocannabinoides irão, então, atuar modulando esse sistema, atuando como se fossem endocannabinoides e até mesmo atuando na parte enzimática de degradação desses endocannabinoides, permitindo a maior presença também dos endocannabinoides no organismo, que tanto fito quanto endo irão se ligar nos receptores para trazer os seus mecanismos de ação e atuar naquelas condições que a gente viu agora há pouco. Então, esse estudo aqui é um estudo bem interessante do professor Vicenzo de Marzo, que é um grande pesquisador aí nessa área, que mostra como, né, o sistema endocannabinoide então pode ser modulado pelos fitocannabinoides. E aqui eu deixei esse estudo destacado, que eu indico bastante aqui a leitura, tá legal? Que é basicamente de onde eu tirei aqui todas essas informações para montar essa aula aqui sobre os efeitos terapêuticos. E quais principais substâncias e efeitos terapêuticos então da cannabis? Bom, primeiramente a gente já sabe que o canabidiol, que é essa principal molécula que é utilizado, né, esse principal fitocannabinoide que é utilizado para tratamento, é uma substância muito versátil e que vai atuar realmente em diversas condições de saúde e com uma característica muito interessante. Apesar de, como muitos falam, ele não ser psicoativo, esse termo não é o mais adequado. Ele é sim psicoativo, ele tem efeitos no sistema nervoso central, no sistema neurológico. Porém, ele não é psicotrópico, ele não é entorpecente, como é o caso do THC, que pode ser entorpecente. Em doses mais altas, pode trazer esse efeito trazer esse efeito colateral, e em doses baixas ou moderadas não vai trazer esse efeito colateral, e sim os efeitos benéficos. Então, o canabidiol, que é basicamente aí o mais estudado desse sistema, a gente já sabe que vai trazer ali, né, diversos potenciais clínicos, terapêuticos para esse tratamento de diversas condições de saúde mental, de saúde imunológica, de diversas condições clínicas, inclusive, né, de questões aí como, por exemplo, a esquizofrenia, porque tem um alto potencial antipsicótico. Então, deixei mais alguns estudos aqui para que também vocês possam dar uma olhada nesses estudos que são muito interessantes, que mostram quanto a cannabis pode atuar a nível ali de doenças, né, neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias. E o que é muito interessante é esse polimorfismo canábico, que é essa versatilidade da planta. Então, a gente já sabe que a planta tem diferentes espécies, né? A gente tem ali um gênero, né? A gente tem diferentes subespécies, a gente tem diferentes canabinoides e a gente tem diferentes efeitos principais. Então, quando a gente combina, né, fitocannabinoides, quando a gente coloca canabidiol com THC, com canabigerol, com canabinol, em concentrações diferentes, e aí principalmente falando aqui de canabidiol e THC, e sem esquecer dos terpenos, que também são muito importantes. A gente sabe que muitas vezes só a presença de um mirceno pode trazer diferença ali para aquele extrato ele ser mais sedativo do que um, por exemplo, que contém limoneno, que pode ser menos sedativo e trazer mais alerta para aquele paciente. Então, esse polimorfismo da planta e essas combinações é que fazem a gente fazer esse tratamento de forma muito personalizada, utilizando de diferentes formas e diferentes combinações para diferentes pacientes e diferentes patologias, sem esquecer do efeito entourage, que é aquele efeito comitivo que a gente já sabe, que é essa potencialização do tratamento quando eles são feitos em combinação do que quando são feitos isoladamente os canabinoides. Então, esse polimorfismo ele é muito interessante para o tratamento, e a gente falou sobre isso em outras aulas. A gente sabe, inclusive, que tem centros aí que estão fazendo esse tratamento de forma personalizada para diversos tipos de patologias. Então, eu tenho aqui uma patologia que é o autismo. O que eu tenho de melhor combinação de fitocannabinoides e terpenos para fazer para pacientes com autismo? Não, agora eu tenho aqui um paciente com caquexia.
o que eu tenho principalmente de combinação para fazer, ou um paciente com uma dor neuropática, o que eu tenho de combinação de fitocannabinoides para fazer. É melhor eu trazer um grau um pouquinho maior de THC para atuar um pouquinho maior nessa condição neuropática da dor. Se eu tenho um paciente com esquizofrenia, será que é melhor eu fazer um canabidiol em dose mais elevada, com uma concentração baixa de THC num primeiro momento, para atuar como antipsicótico e reduzir o nível ou potencial de possíveis efeitos colaterais relacionados ao THC, como ali a alteração da percepção, que pode não ser interessante num primeiro momento para esses pacientes. Então esse polimorfismo faz desse tratamento um tratamento muito personalizado e que pode ser utilizado para diversas condições. Então, esse estudo, esse slide aqui eu já mostrei em uma outra aula, mas eu trago novamente aqui mostrando o quanto que essa planta, né, de milhares e milhares de anos, então está sendo utilizada para tratar diversas condições de saúde. E aí vocês veem que o CBD, o canabidiol, ele tem uma ampla gama de efeitos terapêuticos, podendo atuar ali em diversos receptores e trazendo ali diversos efeitos ali no organismo, antipsicóticos, antibacteriano, antiproliferativo de câncer, antiespasmódico, neuroprotetor, antiepilético, estimulador do crescimento ósseo, mas também os outros fitocannabinoides como THC, THCV, canabicromeno, canabigerol, trazendo também ali diversas ações no organismo. Tudo isso vindo de uma mesma planta que pode ser feita com diversas combinações desses componentes quando é extraída ali em laboratório e certamente utilizada ali de forma de extratos ou outras formulações para tratamento de condições de saúde. Então, é muito interessante esse uso personalizado dessa terapia para ser feito em diferentes pacientes com diferentes patologias. Então, é muito importante que, por exemplo, atualmente a gente está ali com uma oferta pelo SUS, né, bem restrita ali, de um óleo isolado, para ser feito ali o mesmo óleo, né, para diversas condições de epilepsia, né, e só mostrando ali, liberando para pacientes com epilepsia. Então, a gente tem diversas opções terapêuticas nesse tratamento de combinação de fitocannabinoides, que a gente já sabe, que os estudos já estão mostrando que tem esse benefício para diversas condições de saúde. Então, por que a gente vai ficar se limitando em princípio em extratos isolados, né, em medicamentos isolados para uma única patologia, quando a gente sabe que essa não é a melhor forma, né? Então, além disso, não é interessante que a gente fique demonizando o THC. O THC ele tem o seu papel terapêutico. É claro que a gente precisa ter mais cuidado com o THC, mas ele é importantíssimo para diversas condições de saúde, inclusive para pacientes com quadros neurológicos ou neuropsiquiátricos, inclusive para pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, que estão em uso do canabidiol e que introduzem um THC somado para trazer uma potência desse tratamento e não tem efeitos entorpecentes ou alteração da percepção, trazendo piora da esquizofrenia. É claro que a gente vai focar, num primeiro momento, no canabidiol, que é basicamente um suplemento que não tem ali efeitos colaterais significativos na grande maioria dos pacientes e não tem esse efeito entorpecente e nem o efeito de trazer dependência. Mas, quando necessário, e muitas vezes é necessário, a gente trazer uma maior presença também do THC, e a gente já sabe que esse efeito comitiva, esse efeito entourage, essa combinação de canabinoides, e não só CBD e THC, mas os outros fitocannabinoides, como canabicromeno, canabinol, canabigerol, tetaído-canabivirino, enfim, diversos outros fitocannabinoides e terpenos, é muito importante para esse uso personalizado que a gente tem com a cannabis e que é o terror aí de indústrias farmacêuticas químicas, porque sabe que esse tratamento pode tomar o lugar de diversas medicações, né, tratando aí diversos sintomas e condições com uma única estratégia, com uma única planta, com um único medicamento. Tá legal? Então, esse uso personalizado ele é muito interessante e a gente já sabe, então, que trazendo aí diferentes combinações dos canabinoides, a gente pode atuar de uma forma mais interessante em condições de saúde diferentes, em patologias diferentes. Então, essa aula foi mais uma conclusão mesmo aqui, mais um resumo desses efeitos terapêuticos, e agora a gente vai entrar no módulo 3 e falar especificamente das doenças
que podem ser beneficiadas e como que elas vão ser beneficiadas por esse tratamento. Então a gente viu aqui que diversas condições crônicas, inflamatórias e que são dependentes de medicamentos químicos podem ser beneficiadas pela medicina canabinoide e que a cannabis é a principal fonte, né, de fitocannabinoides, de substâncias que vão ajudar a modular o sistema endocannabinoide, auxiliar aí no seu funcionamento, no seu papel de regulação e que, claro, a gente já sabe que tem duas substâncias principais, né, que são o canabidiol e tetraidrocannabinol, mas elas, primeiro, não são opostas, mas sim complementares e também elas estão relacionadas com outros canabinoides, terpenos e flavonoides e não devem, ou pelo menos aí na grande maioria das vezes não deveriam estar sendo utilizadas de forma isolada, e sim combinadas com outras substâncias, com outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, no que a gente conhece como um espectro completo, um full spectrum, que traz esse papel aí do efeito comitiva, do efeito entourage. Tá legal? Então, era isso que eu tinha para trazer nessa aula um pouquinho mais curta, para a gente já poder embarcar aqui em direção ao módulo 3. Agradeço mais uma vez aí por você ter assistido essa aula e nos falamos aí no módulo 3. Um abraço!